Muito boa tarde. Invocando a proteção de Deus, existindo quórum legal, declaro aberta a 14ª reunião ordinária e segunda sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Esportes e Lazer. Cumprimentando os deputados presentes, também de forma virtual. Inicialmente, coloco em discussão a ata da 13ª reunião ordinária da Comissão de Esportes e Lazer, realizada no município de Lages, por ocasião do projeto desta Casa da Alesc itinerante, a ata essa que foi anteriormente enviada aos parlamentares. Em discussão a ata, não havendo a ata em votação, a ata está aprovada. Ordem do dia, discussão e votação de pareceres, relator, deputado Márcio Machado, nesse momento, substituído aqui na comissão pelo deputado Oscar. É só favorável, né? É meu? Boa tarde, presidente. Vou relatar aqui o PL 0457, em 2004, o autor, deputado Fernando Clérlin, declara de utilidade pública a Associação Catarinense em prol do Esporte e Cultura Amauri. Voto pela aprovação. Ok, em discussão. PL 0457, não havendo discussão em votação, o projeto está aprovado. Com a palavra, o deputado Pepe Colasso. Obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, o presidente está feliz da vida aqui com a conquista do seu Botafogo, né? Campeão duplo nesse ano. Não, Botafogo agora vem com tudo. Bom, nós vamos fazer o relatório e o voto ao projeto de lei 0427/2024, que altera a lei 18.278/2021, para declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos do Basquetebol Feminino. O autor é o deputado Napoleão Bernardes, a relatoria desse deputado. Cuide-se do projeto, então, de autoria do deputado Napoleão, que visa alterar o anexo único da Lei 18.278, de 20 de dezembro de 2021, com o objetivo de declarar de utilidade pública estadual a Associação de Pais e Amigos do Basquetebol Feminino, com sede no município de Blumenau. Esse projeto em questão pretende declarar essa associação, o reconhecimento dessa associação, tendo em vista o apoio público para o desenvolvimento de ações e atividades de assistência social e iniciação esportiva que a entidade faz. Diante de tudo isso que foi fundamentado e apresentado pelo excelentíssimo deputado Napoleão Bernardes, nós vamos votar pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual. Sala das Sessões, assinado por esse deputado. Ok. Em discussão, PL 0427/2024, deputado Napoleão Bernardes. Não havendo em votação, o projeto está aprovado. Tem um projeto extra-pauta, de autoria do deputado Marcos Vieira, que declara de utilidade pública a Associação Desportiva Atlântico Futsal, ADAF, e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Diretamente ao voto, voto nessa comissão pela aprovação do projeto de lei 0330/2024. Em discussão? Não havendo em votação, o projeto está aprovado. Nós temos um projeto também de autoria do... Na verdade, é um extra-pauta, que o relatório é do deputado Camilo, mas será feito... Deputado Camilo Martins. Uma boa tarde a todos. Cumprimentar o nosso presidente Fernando. Tem um extra-pauta aqui, agradecer aos pares pelo ter acatado. É um projeto de lei que declara utilidade pública a Associação Esportiva Estepô, de Antônio Carlos, e altera o anexo 1 da Lei 18.278. Projeto este de autoria do deputado Carlos Humberto, sob minha relatoria. Projeto extremamente simples, já foi aprovado nas demais comissões e agora vem para a comissão temática, que é a nossa comissão aqui de esporte e lazer, no qual foi designado o relator. Passo direto ao voto. É um voto extremamente também simples, mas acatou sobre os prismas do interesse público, quanto ao aspecto temático, áreas de atividades aludidas no artigo 91A da mesma norma regimental.
Nesse sentido, ele verificou os elementos documentais constantes nos autos que a Associação Esportiva Estepô de Antônio Cado de caráter esportivo e olímpico e paralímpico, bem como social, cultural, educacional, recreativo, cívico, de saúde e de lazer, tem se empenhado ativamente ao cumprimento de suas finalidades. Assim, entendo que o título de utilidade pública estadual a ser concedido à referida entidade é convergente com o interesse público, considerando que a atividade desenvolvida se coaduna com os pressupostos examinados por esse colegiado, especialmente o fomento à prática esportiva. Ante o exposto no âmbito desse órgão fracionado, eu voto pela aprovação do referido projeto. Este é meu voto, presidente. Em discussão, projeto extrapauta, não havendo em votação, projeto está aprovado. Obrigado, deputado Camilo. Agora temos um momento bem importante aqui da nossa reunião de comissão, onde convido o representante do Ministério Público de Santa Catarina e coordenador do programa Navite Esportes, Dr. Jadel da Silva Júnior, para a apresentação desse importante programa que visa estabelecer parcerias com entidades de fomento do esporte em Santa Catarina, visando prevenir e atender eventuais vítimas de violência sexual no ambiente esportivo em Santa Catarina. Então, doutor Jadel, fique à vontade. Também gostaria de convidar a doutora Caroline para estar aqui conosco e o amigo Carlos Teixeira, representando o SED, se puder estar presente junto conosco. Bem-vindo, doutora. Tudo bem, querido? Tá certo? Então, com a palavra, doutor Jadel da Silva Júnior, para as suas considerações. Presidente, para passar aqui é só... pedir lá, o menino vai passando lá. Só dizer, Tá pode certo. passar. Perfeito. Muito bem. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, doutora Caroline, senhoras e senhores, cumprimentar também aqui os integrantes da equipe do Navite Capital. E a nossa missão aqui, né, doutora Caroline, é fazer uma apresentação bastante breve, bastante objetiva, presidente. Aliás, é um prazer revê-lo também e fazer essa apresentação sob a sua presidência é bastante simbólico e, com certeza, representa um fator fundamental para o sucesso, né, desse projeto que é inédito no país. Vou fazer uma breve apresentação sobre o Navite Esportes. Dizer inicialmente que o Navite Esportes nasceu a partir de uma ideia inicial, que foi a criação do Navite. O Navite, que é o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes, ou seja, o Ministério Público, né, a doutora Caroline, resolveu conceder também para as pessoas que sofrem violência, no caso, as vítimas, também o acesso a seus direitos, o acesso pleno a seus direitos. Nós sempre convivemos no sistema de justiça com o acesso a direitos por parte do acusado, do investigado. Nada contra isso, muito pelo contrário, nós estamos aqui para garantir esse acesso. Mas nós sempre verificamos também que, com relação às vítimas, com relação às pessoas que sofrem violência desses mesmos acusados, não havia o mesmo tratamento e o mesmo acesso a esses direitos. E o Navite, então, ele nasce a partir dessa proposta de nós podermos permitir o acesso pleno das vítimas a todos os seus direitos. E nós, a partir de determinado momento, em 2019, nós, através de reuniões de integrantes de outras instituições, resolvemos, então, pensar em como nós poderíamos centralizar o atendimento a essas pessoas que sofrem violência, no caso, as vítimas, e proporcionar a elas acesso a esses direitos. Nós constatamos que existem várias instituições que promovem esse acesso, mas um acesso parcial, um acesso não integrado aos direitos das vítimas. E aí nós entendemos que era necessário existir uma unidade, um núcleo, um grupo, que pudesse, então, ser a unificação, a integração de todas essas instituições, de todos esses órgãos, que, a partir das suas vocações, né, das suas expertises, pudessem contribuir também em conjunto nesse atendimento e acolhimento pleno e integral às vítimas, evitando, inclusive, processos de revitimização que nós havíamos constatado e, portanto, ter esse tratamento também isonômico junto do tratamento que é dado aos acusados. Poderia passar, por favor? E, a partir da reunião dessas instituições, poucas no começo, foram só 5 integrantes, nós pensamos, então, em quais direitos conceder às vítimas, e os direitos estão aqui expostos desde a dignidade, o respeito, passando a proteção, atendimento psicológico, assistência judiciária, assistência também no âmbito social, socioassistencial, etc. Todos os direitos
possíveis que nós poderíamos conceder às vítimas. Para isso, nós reunimos, por favor, pode passar, amigo, uma série de instituições do sistema de justiça, do sistema de segurança pública, do sistema de saúde, do sistema de assistência social, do sistema de educação, para que todas essas instituições, a partir dessas suas vocações, pudessem compor essa rede em que as vítimas pudessem ter acesso pleno aos seus direitos. Essas são algumas das instituições que fazem parte, desde o Tribunal de Justiça, passando pelo MP, OAB, Polícia Militar, que foi uma das primeiras que esteve com a gente também nesse projeto, Defensoria Pública, o Instituto Liberdade, que tem também uma das suas vocações, o enfrentamento ao racismo e à igualdade racial, Secretaria de Administração Pública, Raives, ou seja, uma série de instituições que compõem todos esses sistemas. Por favor. Mais ao próximo. Nós começamos o atendimento do NAVIT em fevereiro de 2022. Já são mais de 1.000 pessoas atendidas pelo NAVIT, por favor. Foram criados canais de comunicação, canais de atendimento, seja presencial, seja por vídeo, de forma a facilitar a que todas as pessoas pudessem ter acesso ao atendimento por essa rede de instituições. Por favor. Nós criamos também alguns espaços para o atendimento presencial e também o atendimento por vídeo, sempre com a finalidade de preservar a intimidade, a privacidade das pessoas que nós atendemos. Por favor. Esse é um outro espaço. Esse espaço ele está disponibilizado aqui em Florianópolis, no edifício Vintage, bem aqui próximo do Instituto Estadual de Educação, em que as vítimas ali têm pleno acesso. O interessante é que grande parte dessas vítimas são atendidas por vídeo, do seu celular, chamadas de vídeo, do local onde elas se encontrem, sem precisarem fazer deslocamentos e etc., favorecendo, então, a maior celeridade e eficiência nesse atendimento. Por favor, pode passar. E é claro que o NAVIT agora, como ele começou aqui como um projeto piloto na região metropolitana de Florianópolis, agora ele já está se expandindo por todo o estado de Santa Catarina. Nós já temos, aqui estão mapeadas todas as regiões que vão receber esse núcleo de atendimento às vítimas, ou seja, numa proposta, num sonho inicial que foi ali iniciado na região metropolitana, agora já temos NAVITs funcionando em diversas regiões do estado. Já temos ali na região de Criciúma, temos em Lages, temos já iniciado em Itajaí, agora o colega de Chapecó, ou seja, o Rio do Sul também, não é isso, doutora Caroline? O objetivo é que esse núcleo se espalhe por todo o estado, dando condições para que todas as pessoas que sofrem violência, que são vítimas de crimes, possam ter acesso pleno a seus direitos. Por favor. E aí surge o NAVIT Esporte. O NAVIT Esporte, eu preciso fazer aqui uma pausa antes de entrar, e é claro que vai ser uma apresentação também bastante objetiva, presidente. Aqui eu preciso fazer uma homenagem, talvez até mesmo uma reverência a pelo menos 2 pessoas que foram responsáveis pelo nascimento, pela existência do NAVIT Esportes. A primeira dessas pessoas é alguém que eu acho que talvez, se nós tivermos algum museu, se tivermos algum local em que pudesse ele ser eternizado ali pela forma como ele sempre pensou o esporte e da forma como ele nos procurou e a preocupação que ele relatou para a gente naquele primeiro encontro, se eu não me engano, né, doutora? Foi em 2021, eu acho, 21, 22, exatamente. Essa pessoa, o professor Alziro, que ele foi levado até ao NAVIT, que estava funcionando no Centro de Apoio Criminal, por uma outra pessoa que merece também toda a nossa reverência e admiração, que foi a doutora Caroline. Não fosse pela doutora Caroline e não fosse pelo professor Alziro, o NAVIT Esporte não existiria. Quando nós estávamos ali no Centro de Apoio Criminal e na coordenação do NAVIT, nós não imaginávamos que poderíamos realizar um projeto tão importante, tão fundamental e inédito no Brasil como o NAVIT Esportes. E graças à compreensão, à sensibilidade dessas 2 pessoas, desses 2 profissionais, e a doutora Caroline, promotora de justiça e campeã nacional de handebol, é isso? É preciso fazer essa referência, né? Porque também é simbólico, importante também para a identidade do NAVIT Esportes. E o professor Alziro e a doutora Carolina estiveram lá conversando conosco para que conhecessem o NAVIT
e para saber se era possível se utilizar da estrutura, da forma de pensar, de agir, da dinâmica também do NAVIT, o atendimento e acolhimento a atletas e para atletas catarinenses vítimas de violência sexual. E com um projeto que ele nos expôs ali, não só no sentido repressivo da coisa, mas também com projetos pedagógicos, preventivos e etc., de reuniões e contatos com professores, com diretores de escolas, com todos aqueles diretamente envolvidos, treinadores, árbitros, pais, alunos e etc., reuniões, campanhas, ações que relacionavam essas pessoas todas sempre com essa proposta também preventiva e pedagógica, marcando a presença do núcleo, e quando eu falo a presença do núcleo, a presença de todas as instituições que compõem o núcleo, desde o Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Militar, Polícia Civil, OAB, Defensoria, ou seja, todas essas instituições. Nós temos agora na rede 19 instituições. Por favor, pode passar. E aí, é claro, que depois de nós iniciarmos as primeiras conversações, uma pessoa também que foi fundamental, duas, aliás, também nessa proposta, foi a doutora Bianca, que é a atual coordenadora estadual do NAVIT, ela que foi responsável por dar um gás importante para que nós pudéssemos realizar aquele evento de assinatura do termo de cooperação técnica. Com a sua habilidade e carisma, isso foi possível ser realizado, porque essa tentativa, né, doutora Caroline, durou bastante tempo, eu não consegui realizar isso, mas a doutora Bianca conseguiu, graças ao seu empenho também e carisma. Outra pessoa que a gente não pode deixar de parabenizar é o próprio Procurador-Geral de Justiça, que encampou essa ideia, né, e resolveu implementar. E essa parceria envolve o Ministério Público, portanto, envolve também todas as instituições que compõem o NAVIT, a Fundação Catarinense de Esportes, a Associação das Federações Desportivas de Santa Catarina, a Federação Catarinense de Handebol, o Conselho Regional de Educação Física da Terceira Região, todas essas instituições que assinaram esse termo de cooperação técnica, que subscreveram esse importante projeto. Aqui eu trago também, apenas simbolicamente, né, o termo que foi assinado até num evento público. Próximo, por favor. E aí, nós aqui identificamos alguns desses objetivos que eu vou fazer a leitura para os senhores de forma bem rápida. O primeiro objetivo, com essas instituições que subscreveram o termo de cooperação técnica, é conjugar esforços com instituições esportivas para a divulgação da presente parceria em redes sociais, reuniões, eventos e palestras, assim como a produção de campanhas e materiais de prevenção e enfrentamento à violência sexual. Ou seja, nesse objetivo aqui está encartada essa pretensão de um trabalho pedagógico e preventivo que é de fundamental importância, relacionando, unindo todas as instituições diretamente envolvidas nisso. O objetivo 2, prestar atendimento e apoio humanizados a atletas e para atletas catarinenses em situação de violência sexual e a seus familiares, proporcionando-lhes um canal de comunicação imediata do crime e que tenham sido submetidos, conferindo acesso à escuta qualificada, informação e orientação jurídica. É claro que existem outros canais também que compõem esse atendimento e esse apoio, como a Delegacia de Polícia, por exemplo, e outras instituições. Só que, muitas vezes, a vítima procura esses equipamentos públicos, mas ali não é atendido ou não é proporcionado para a vítima o acesso a todos os seus direitos em razão da própria vocação daquele equipamento público. Em razão disso, nós pensamos em atender essas vítimas, proporcionando a elas um apoio humanizado, um acesso a atendimento psicológico, mas também aos seus familiares, que, de certa forma, indiretamente ou diretamente, são afetados por essa violência. O próximo, por favor. Assim, favorecer o encaminhamento eficiente da vítima para os demais órgãos da rede de atendimento, visando proteção, assistência social, jurídica e de saúde, sobretudo psicológica, ressarcimento, participação, acesso à justiça, investigação da situação e responsabilização dos autores. Próximo, por favor. E aqui, o último slide seria o projeto piloto. É claro que pensa-se, e a pretensão é que o NAVIT Esportes ele seja ampliado para todo o estado de Santa Catarina. Mas, como eu disse para Vossas Excelências, o NAVIT Esporte e o NAVIT ainda precisa ser implementado em todas as regiões do estado. A partir do momento que forem sendo implementadas esses outros núcleos, ali também se dará o atendimento. No início, se dará aqui na região metropolitana de Florianópolis, que foi o primeiro a ser inaugurado aqui em Santa Catarina,
Catarina, que está sob a minha coordenação e da doutora Caroline, todo esse trabalho que vai ser realizado aqui na região metropolitana para o recebimento e acompanhamento dessas vítimas, mas nós temos uma tarefa também, né, doutora Caroline, que poderá falar até melhor do que eu a respeito disso, de nós traçarmos também um trabalho, um projeto, uma programação para nós levarmos a todo o Estado de Santa Catarina, a todas as instituições e órgãos diretamente ou indiretamente envolvidas nessa questão, o conhecimento a respeito do Navite e, sobretudo, da proposta do projeto e o que representa o Navite Esporte. Bom, feitas essas colocações, agradeço demais, desculpe se eu falei demais, presidente, não sei também qual seria, né, o tempo, mas, de qualquer forma, não poderia deixar de expor e compartilhar com Vossas Excelências, com todos, esse que passou a ser para nós, talvez, uma razão de vida institucional, assim, pelo que ele representa para todos nós, como promotores, para atletas, para ex-atletas e, principalmente, por ser uma iniciativa, e repito isso, e vou sempre repetir, de sendo uma iniciativa inédita em todo o país e talvez no mundo inteiro, né? Pelo menos não tenho conhecimento. Então, agradeço demais a oportunidade e sempre nos colocamos à disposição. Obrigado, presidente. Doutor Jade, o senhor sempre dando um banho, né? Muito obrigado pela participação. É muito importante trazer esse tema aqui para a Assembleia. Nós estamos ao vivo pela TVAL, e isso vai replicar diversas vezes para todo o Estado. E a nossa ideia de fazer o convite justamente para o Ministério Público é para que a gente pudesse externar isso e espalhar pelo Estado de Santa Catarina, mostrar que em Santa Catarina nós temos isso, nós somos uma referência para o Brasil, o primeiro núcleo do Brasil. Nós, nos últimos tempos, na mídia, a gente tem acompanhado muito situações de abuso, situações de importunação sexual, principalmente no meio esportivo, números altíssimos, e, no primeiro momento, os números pareciam baixos, mas, quando alguém se encoraja, as outras pessoas vêm e acabam contando as suas histórias. Isso faz com que os números aumentem muito. Nós temos casos marcantes, principalmente na ginástica aqui no Brasil. Nós temos um caso muito marcante no oeste do estado, no município de Saudades, o caso do handebol, que poucas pessoas, daqui a pouco, começou a se espalhar pelo Estado e começaram a surgir vítimas, ao passar dos anos, diversas vítimas. Então, vocês estão dando uma oportunidade ímpar, não só para o atleta adolescente, para a criança, para o atleta de alto rendimento, o atleta do paradesporto, mas para suas famílias. E, quando vocês incluem a família aqui, é muito importante, porque a família também se torna uma vítima e a situação, principalmente psicológica, ela é muito dolorida, né, para toda a família. Mas eu gostaria, antes de passar a palavra para o deputado Pepe Colasso, ouvir a nossa campeã brasileira, né, de handebol, a doutora Caroline, porque ela tem um papel fundamental, principalmente no início, no start disso. O professor Alziro mandou uma mensagem para mim, que ele está fora do país, ele gostaria de estar presente, mas a doutora Caroline, que foi peça fundamental, peça-chave, para que Santa Catarina se tornasse uma referência no país nessa situação. Então, doutora Caroline, com a palavra. Obrigada, presidente. Gostaria de cumprimentá-los, demais deputados, doutor Jade, eu também. É uma satisfação muito grande na qualidade de ex-atleta e mãe de futuro atleta, de que tenhamos um ambiente esportivo catarinense mais seguro, proporcionando uma segurança não só para o atleta, mas para a família, para a mãe do atleta, que possa deixá-lo com maior tranquilidade ao comparecer aos treinos, comparecer às competições. Então, com uma satisfação imensa, a partir do momento em que ingressei no Ministério Público, poder unir essas duas instituições catarinenses importantíssimas, o MPSC e o esporte, é uma satisfação imensa poder unir as duas instituições e apresentar, efetuar essa entrega para a sociedade catarinense tão importante. Muito obrigada pela oportunidade, senhor presidente. Muito obrigado, doutora Caroline. Gostaria de antecipar já também um convite para que pudéssemos fazer uma organização. Nós estamos organizando um grande seminário no mês de março do ano que vem, março ou abril do ano que vem, um grande seminário voltado a gestores esportivos, técnicos esportivos e atletas aqui na Assembleia. Será um grande seminário de nível nacional, principalmente trazendo figuras marcantes aí do esporte nacional. E gostaria também que vocês, em algum momento, pudessem, se a gente vai fazer uma mesa redonda, fazer uma apresentação do Navite, porque, como é um tema muito importante,
e esse seminário é um seminário nacional, a gente pode espalhar, replicar em outros estados. Nada se cria, tudo se copia. Então, a gente tem que copiar as coisas boas, né? Então, se vocês, o Ministério Público estiver à disposição, seria uma honra tê-los conosco. Com a palavra, o deputado Pepe Colasso. Obrigado, senhor presidente. Vou ser muito rápido, apenas para parabenizar o excelente projeto, né? Nós somos pioneiros no Estado de Santa Catarina, promotoria pública, Ministério Público, os doutores que estão aqui hoje nos explanando esse excelente serviço feito no nosso Estado, e de um assunto que a gente não está falando só no esporte. Estava me lembrando agora, né, eu presido a Comissão da Criança e do Adolescente, isso cai muito, né, vai ao encontro também com esses adolescentes. As crianças começam muito cedo no mundo do esporte, né, às vezes sem conhecimento do que está acontecendo, e as coisas vão explodir só depois, quando são adultos, quando já estão lá numa vida profissional. Quantos casos que a gente já viu no Brasil, no mundo, quanto a isso. Então, acho que é um serviço pioneiro fantástico que está se implementando no nosso Estado. E, das próximas vezes, até, presidente, poder incluir também a Comissão de Criança e do Adolescente nesse assunto, que é muito importante a gente também oportunizar que os deputados que fazem parte dessa comissão também possam ter oportunidade desse debate tão interessante. Tá bom? Parabéns aí a todos por esse grande serviço. Obrigado, deputado Pepe Colasso. Perfeito. A Comissão da Criança e do Adolescente tem uma participação grande. Se a gente fizer esse link, principalmente o desporto educacional, né? Eu não canso de falar, eu trabalhei, doutor Jada, doutora Caroline, com 8.000 crianças em contraturno escolar, programa de iniciação desportiva. E dessas 8.000 crianças, muitas são crianças onde o pai acompanha, a mãe acompanha, desde o treinamento até as competições. Alguns têm condição financeira de acompanhar em competições, mas 95% são crianças em vulnerabilidade, onde o pai não tem condição de acompanhar num treino. Muitas vezes o pai sabe que o menino foi treinar apenas à noite, não dá muita atenção. Infelizmente, essa é a realidade. Não dá muita atenção. Uma família com pouca estrutura. Tem situações que o pai estava preso, a mãe drogada, criado pela avó. E a gente ia lá na escola, pegava esse aluno que se destacava na educação física, colocava no programa de iniciação desportiva. Mas justamente essas crianças são as crianças mais vulneráveis. São as crianças que necessitam mais atenção. São as crianças que estão sujeitas, de uma forma, por ter uma condição familiar um pouco mais difícil, muitas vezes não tem aquele carinho da família. Ele pode ter o carinho do técnico, do dirigente esportivo, de um torcedor, de um próprio amigo de treinamento. Então, e esse carinho nem sempre é aquele carinho que a gente espera que seja. E por isso que esse núcleo é muito importante, para que a gente dê oportunidade para que situações como essa não ocorram e para que a gente também não perca futuros atletas ou pessoas do bem no futuro. Porque o foco principal de um programa de iniciação desportiva não é tornar o cara um atleta de seleção brasileira. Isso é um sonho de um pai, o meu filho também é atleta, é um sonho de um pai que o nosso filho chegue um dia a uma competição nacional, internacional, vista a camisa da seleção brasileira. Mas o grande foco, quando a gente bota no esporte, é torná-lo um cidadão do bem. E que nada, no meio do caminho, possa prejudicar essa ascensão a ser uma pessoa do bem. Então, o Navit vem para encaixar justamente com essa lacuna que nós tínhamos, com esse risco que nós tínhamos. Tem muita gente bem intencionada, mas a gente sabe que no mundo também tem gente mal intencionada. Então, muito obrigado por nos darem essa oportunidade. E onde eu for, já estou indo, mas onde eu for, eu vou falar sobre o Navit em Santa Catarina, sobre essa referência para o nosso estado, e com certeza vocês receberão muitas visitas para tentar colocar isso em prática em outros locais. Então, Teixeira, se quiser utilizar a palavra, Teixeira representando aqui o Fernando, que é o presidente do SED, o Conselho Estadual de Esportes. O senhor exerce é um trabalho de divulgação. E hoje, lá do doutor Jadel, da doutora Carolina, e o nosso colega Alziro, né, que tiveram essa grande iniciativa de trazer esse tema tão, às vezes, pesado, né, para dentro do esporte. E a gente que está no esporte há 60 anos sabe que muitas coisas ocorreram
e continua ocorrendo, aquelas pessoas que se aproximam do esporte para levar vantagem, né? E é triste, muitas vezes, vantagens sexuais, né? Então, eu quero, desde já, senhor presidente, agradecer o convite. Hoje estou aqui representando o doutor Fernando, presidente do Conselho Estadual de Esportes, né? Ao doutor Jadel, a doutora Carolina e o deputado que faz parte dessa importante comissão, né? E dizer que nós estamos sempre ao lado do bem. E, mais uma vez, parabéns aos senhores por essa grande iniciativa que só vai ganhar o esporte catarinense. Obrigado. Obrigado, Teixeira, amigo conselheiro Teixeira. E agradeço demais a participação aqui do Ministério Público, doutora Carolina, doutor Jadel. Eu espero que vocês trabalhem pouco no Navite, que tenha poucas situações aqui em Santa Catarina, mas que isso sirva aí, principalmente, que possa restringir, bloquear, a partir do momento que a gente divulgar cada vez mais qualquer situação como essa dentro do nosso Estado. Por isso, eu peço à casa aqui, se nós formos replicar esse programa, essa reunião da comissão 3 vezes, replique 6, 10, 12, cada vez mais que as pessoas precisam saber que isso existe em Santa Catarina. Então, muito obrigado. Declaro encerrada a reunião da Comissão de Esportes.